Por que que eu ficaria triste se eu amo gravar vídeo? Ah, para de mentir, pelo amor de Deus. Pare. Se vocês parassem de me pagar hoje, eu ainda ia continuar gravando só por amor aos inscritos. Ai, que mentira. Editor, corta essa parte, né? Porque vai. Ternurinha do mundo, eu tava aqui pensando e resolvi fazer uma coisa para te ajudar, porque eu te amo. Uma lista só de filmes bons que estão disponíveis nos streamings, uns até de graça, para tu não ficar coçando a cabeça sem saber onde assistir. Pois é, esse é o tamanho do meu amor por ti. Eu sou Pablo Zorzi, o apresentador que menos mente aqui no YouTube, e hoje, como eu já disse, 8 filmaços de terror que estão disponíveis nos streamings. Tem de tudo, assassino, suspense, fantasma e afins. E fica comigo até o fim, porque um desses filmes tem esse cara aqui no elenco, o Liam Neeson, que é meu amigo e com quem eu já tirei uma foto que eu vou mostrar logo logo. Vem! Se tu acha que o fim do mundo vai ser no estilo Mad Max, depois do apocalipse vem para nos mostrar que a realidade é bem mais parecida com um domingo de noite, solitário e sempre com alguém querendo te comer. A trama foca na Juliette, uma sobrevivente obrigada a viver agora num planeta que virou um deserto habitado por criaturas do capiroto. O problema é que na volta de uma missão, a nossa protagonista resolve capotar o carro e acaba com uma das pernas quebradas, presa nas ferragens. E é aí que o filme vira aquele teste de paciência. De um lado, o sol fritando a paciência dela, do outro, a noite trazendo as criaturas que aparecem para tentar comê-la no sentido literal, não no dessa tua mente poluída. E para a história não ficar só no desespero da perna quebrada, o diretor resolve costurar o troço com uns flashbacks da vida da Juliette antes da desgraça acontecer, aquela tentativa clássica de dar profundidade e fazer a gente se importar com ela. Funciona fazer isso? Funciona se tu for meloso. Eu, que odeio romancezinho e adoro tripa, não curti tanto assim. No fim das contas, a sensação é que o diretor tentou abraçar o mundo e acabou ficando no meio do caminho. Depois do Apocalipse, um filme que entrega uns sustos e uma tensão legal, mas que se tivesse focado menos no lero-lero do passado e mais no bicho querendo comer a moça, o resultado seria bem mais recompensador. E o que eu tô querendo te dizer é que ele é bom, mas podia ser melhor. Pode ver, tá na Prime Video se tu for banqueiro e no Mercado Play de graça se tu for bancário. Verônica pega o clichê do tabuleiro Ouija e esfrega na nossa cara que mexer com o que tá quieto é a receita pro desastre. A trama foca na Verônica, uma adolescente de 15 anos que, em vez de estar preocupada com os namoradinhos da escola, vive a vida de uma mini adulta, cuidando dos 3 irmãos menores, enquanto a mãe se mata de trabalhar. Num momento de saudade do pai morto e aproveitando um eclipse solar, porque se é pra dar errado, que seja com estilo, ela e as amigas resolvem tentar um contato com o além. Spoiler, deu merda. E o que se segue é um festival de agonia, com a menina sendo perseguida por uma entidade que parece não ter curtido o convite e agora quer a alma da família inteira de brinde. Só que o que faz a gente se esmerdear é saber que o roteiro é baseado no caso de uma guria chamada Stefania Lázaro, ocorrida em Madrid em 91, o único relatório policial da história da Espanha onde os policiais confirmaram que tinha coisa sobrenatural na casa. Em resumo, estavam com preguiça de investigar. Não os julgo, faria o mesmo. Disponível na Netflix, Verônica é uma aula de como fazer terror sem precisar de CGI e de muito dinheiro. Aqui a gente torce pela Verônica porque ela parece uma pessoa real e o medo é construído na base da tensão mesmo. Verônica é a prova de que se tu trabalhar bem a história e não subestimar a inteligência de quem está assistindo, embora muitas vezes isso seja necessário, porque o que tem de gente burra hoje em dia não está no roteiro, tu entrega uma obra-prima que faz a gente querer dormir de luz acesa e com o terço na mão. Baita filme. Dirigido pela Ishana Shyamalan e baseado num livro com o mesmo nome, Observadores é um thriller psicológico que nos mergulha no medo do desconhecido, na paranoia e nos limites da sobrevivência. Na história, a gente acompanha a Amina, uma artista meio fodida na vida que, em busca de inspiração, decide explorar as vastas paisagens florestais da Irlanda. Vai dar certo? Claro que não. E como ela se fode, ora ora meu anjinho, ela se perde numa floresta densa e aparentemente infinita. Isolada, sem sinal de celular ou qualquer contato com o mundo, a mina então encontra refúgio numa cabana, local onde ela conhece outras 3 pessoas que estão perdidas lá também. E o que de início
parece ser um abrigo seguro, logo se transforma num pesadelo, visto que durante a noite, todas as noites, eles são vigiados por criaturas que eles não podem ver, os observadores. Criaturas essas que parecem saber tudo sobre suas vítimas, explorando seus piores medos, traumas e segredos para causar tormento. Enquanto tentam entender a natureza desses bichos, descobrir o que eles querem e ainda encontrar uma maneira de dar o fora dali, a Mina e os outros enfrentam não só o terror externo, mas também os conflitos internos que crescem cada vez mais dentro do grupo. Com a Dakota Fanning como protagonista e disponível na Max, Observadores é aquele tipo de filme que bom mesmo é assistir sem saber muito da história, porque meu anjo vai surpreender. Eu assisti e achei bom. É baseado em livro, né? E tudo que é baseado em livro costuma ser bom. Sabe aquele começo de filme que parece que tu já viu e começa a bocejar? Um clássico filme de terror, ou a classic horror story, se tu fala em inglês, começa exatamente assim. 5 estranhos dividindo uma carona pelo sul da Itália, um acidente de carro no meio do nada e, surpresa, uma casa sinistra brotando no meio da floresta que não deveria estar ali. O cenário perfeito montado para um ritual macabro, com direito a máscaras bizarras e aquela sensação de que o diretor só copiou outro filme. Mas ó, não desliga a TV e nem vai mexer no celular na metade, porque esse filme é um poço de falsas aparências. Eu preciso te avisar, sem entregar o ouro para não estragar a experiência, que o grande trunfo dessa desgraça tá guardado pro final. Se tu começar a achar a história meio genérica ou estranha demais no início, confia. O roteiro te conduz por um caminho manjado só para te dar uma rasteira no final. O que parecia ser só mais um terror de turista se lascando na mão de uma seita, se transforma em algo inesperado e compensa a cada minuto da tua dúvida. A Classic Horror Story está disponível na Netflix e é o tipo de filme que zomba dos próprios clichês enquanto te prende na cadeira. Então, se tu quer ver uma história que sabe rir da própria cara e ainda entregar uma reviravolta de respeito, dá o play e aguenta firme. Vale a pena esperar. Anjinho de Deus, like, inscrição e um comentário é tudo que eu te peço em troca do tempo que eu desperdiço fazendo vídeo para vocês. Sim, eu odeio gravar vídeo, mas sou bem remunerado e ultimamente estou preferindo dinheiro do que felicidade, como todo adulto que não é coaching prefere. Então economiza meu tempo e dá o teu like logo, se inscreve para cada vez eu ganhar mais dinheiro. Como pagamento, eu deixo no card e nas telas finais mais vídeos onde eu trago mais filmes de terror para tu borrar a cuequinha vendo. Filmes que dão medo de verdade. E se tu tá só esperando a minha foto com o Liam, calma que tá quase. Disponível de graça no Mercado Play, e aqui eu preciso fazer um adendo sobre o de graça, porque quando tu não paga por alguma coisa, geralmente tu é o produto. YouTube e Mercado Play são exemplos. A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça é o ápice da estética gótica com cemitério e neblina o tempo todo. Na história, a gente acompanha o Ichabod Crane, que é interpretado pelo Johnny Depp, que ainda não tinha virado o Jack Sparrow, e que faz um investigador cheio de tique, que acredita piamente na ciência e na razão. O problema é que ele é enviado para o vilarejo de Sleep Hollow, um lugar onde a lógica foi passear e não voltou mais, porque tem um defunto montado num cavalo passando o rodo e colecionando cabeça dos moradores. E aí os métodos investigativos do Crane, cheio de engenhocas e autópsias, são postos à prova de um jeito humilhante quando ele percebe que não dá para prender um fantasma com algema. O filme é um banquete visual, o sangue é vermelho mesmo, a floresta parece que vai te engolir, e o vilão, que quando aparece com cabeça, é ninguém menos que o Christopher Walken com um dente de tubarão, é genuinamente assustador. Então, se tu gosta de um mistério que mistura investigação policial com bruxaria e folclore macabro, esse aqui é obrigatório. É o tipo de produção que te faz sentir o frio da lâmina no pescoço, enquanto o Crane tenta provar que fantasma não existe, mesmo estando prestes a ser atropelado por um fantasma montado num cavalo. A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, um clássico que não envelhece. Vale o play com luz acesa. Se tu acha que já viu de tudo em filme de invasão domiciliar, A Casa do Medo, Incidente em Ghostland, chega para te dar uma voadora e provar que o buraco é um pouco mais embaixo. A trama começa com aquela receita clássica do azar. Uma mãe herda uma casa de uma tia estranha e logo na primeira noite 2 malucos psicopatas decidem que é uma ótima ideia invadir o lugar. E o que se segue é uma luta desesperada pela sobrevivência, com a mãe descendo o sarrafo para salvar as 2 filhas, a Beth e a Vera. Legal? Legal. Só que aí o filme corta para 16 anos depois, onde a Beth virou uma escritora de sucesso, tipo eu, só que mais humilde, enquanto a Vera ficou presa naquela noite, definhando em surtos psicóticos. Quando as duas se reencontram no cenário do crime, o filme dá uma pirueta narrativa que te deixa meio tonto. As coisas ficam estranhas num nível que tu começa a questionar o que é real
e o que é mecanismo de defesa da mente de uma criança que passou pelo inferno. Disponível na Prime Video, A Casa do Medo, Incidente em Ghostland, é uma história sobre trauma e como a nossa mente cria mundos paralelos pra gente não enlouquecer de vez enquanto o monstro tá batendo na porta. Prepara o psicológico, porque esse aqui não tem pena de ninguém. A Casa Amaldiçoada tem o Liam Neeson, o Owen Wilson e a Catherine Zeta-Jones no elenco, só por isso já vale o play. Porém, calma, que a história também é boa, reunindo um grupo de cobaias humanas na Hill House, uma mansão que é basicamente o sonho de consumo de qualquer decorador com excesso de orçamento e falta de juízo. O Dr. Merrill, com aquela casa de quem sabe o que está fazendo, só que na verdade não sabe nada, diz que quer estudar o sono do pessoal, mas o plano real é dar sustos científicos para ver como eles reagem ao medo. O problema é que a casa não recebeu o memorando de que tudo era só uma experiência, e enquanto o doutor tenta brincar de mestre do terror, a mansão resolve que é hora de mostrar quem manda no pedaço. E nós não estamos falando de um fantasminha camarada. O espírito que habita aquele labirinto de estátuas que se mexem e cortinas que respiram é maligno de verdade e não tá nem aí pro médico. O filme é um deleite visual dos anos 90. A mansão é viva literalmente e transforma a estadia dos hóspedes num teste de sobrevivência, onde as paredes têm ouvidos e as portas têm até mão. A Casa Amaldiçoada, outro disponível de graça no Mercado Play, é aquele terror pipoca clássico, cenário grandioso, gente bonita sofrendo e uma casa assombrada. Se tu curte história de fantasma, esse aqui é a medida certa. No começo do vídeo eu falei que já tirei uma foto com o Liam Neeson e agora chegou a hora de mostrar. Ano 2018, quando eu morava em Los Angeles. Local, praia, cardápio, pastel e caldo de cana. Editor, mostra aí. Percebam que a conversa estava tão boa que nós estava sugando pastel pelo canudo. Acontece. Invejosos dirão que é IA. Amargos. Século 21 e ainda tem louco que acredita que signo interfere em alguma coisa na vida. E pior, ficam brabo quando a gente fala pra eles o óbvio, que isso é a mais pura e absoluta baboseira. Em Tarô da Morte, acompanhamos um grupo de amigos liderados pela Hayley, que tá afiando as guampas na parede depois de um término com o ex-namorado. Afinal, ele é de leão e ela é de aquário e por algum motivo que os abobados que creem nisso inventam, isso não é bom. Hospedados num Airbnb, eis que os anjinhos de Deus encontram uma caixa de madeira com a roda do zodíaco e dentro dela um baralho de cartas de tarô antigas. Enquanto a Hayley, entusiasta da astrologia e a mais louca de todas, reluta em brincar com um baralho que não é dela, pois isso parece ser uma regra não escrita quando se trata de cartas de tarô, os amigos a pressionam a fazer leituras, com cada um deles recebendo uma carta assustadora. E aí o fim de semana acaba, eles voltam para a vida normal e então começa o clássico, o grupo é morto um por um, com as mortes sempre sendo conectadas à leitura que foi feita no tarô. Os membros sobreviventes então precisam descobrir como parar a maldição antes que todos sucumbam ao horóscopo. Disponível na Prime Video, O Tarô da Morte é um filme assustador, então embora se tu, assim como eu, não sofre desse mal de acreditar em Papai Noel e horóscopo, ainda pode ver que vale o play. Eu sou Pablo Zorzi, confere as outras listas que eu preparei aqui dos lados. Fui!